Fazer mais algumas análises envolvendo o teorema de Stokes. Fazer mais um exercício básico de Stokes, esse primeiro. Tem uma pequena diferença em relação a um exercício parecido que eu fiz na aula passada, tem uma pequena diferença. Depois eu vou dar uma interpretação física do rotacional usando o teorema de Stokes. E depois fazer um exercício bem complexo usando o teorema de Stokes. Então, aí a gente vai fechar esse grande assunto. Então, o teorema de Stokes é uma extensão do teorema de Green para o espaço. Ele se aplica a uma superfície orientável. E ele diz que a integral de superfície do tipo fluxo, do hot F, escalar n, ds, é igual à integral sobre o bordo da superfície, isso são curvas, da integral do próprio campo f dr, isso é uma integral de linha do tipo campo vetorial, integral de linha do tipo trabalho. A superfície tem que ser orientável, regular por partes, uma série de condições. Uma coisa importante que a gente precisa dominar bem é a relação que existe entre a superfície e o bordo do ponto de vista do que nós chamamos de orientação. Uma integral de superfície de um campo vetorial do tipo fluxo depende da escolha do n. A integral de linha do tipo trabalho depende da escolha do sentido de percurso. E essas duas escolhas têm que estar sincronizadas. É o que nós chamamos de orientação coerente. Quem faz a orientação coerente é a regra da mão direita. Então, se você olhar para essa ilustração, se eu colocar o normal para cima e fizer esse movimento com os dedos palmares, a parte de trás da curva eu oriento da direita para a esquerda, e se eu continuar fazendo esse movimento, a parte da frente da curva eu estou orientando da esquerda para a direita. Dar o normal para cima automaticamente impacta a curva. Dar a orientação da curva automaticamente impacta o normal. Tá, esse é o teorema de Stokes. Então, primeiro exercício, um exercício clássico do teorema de Stokes, tem um detalhe interessante. O enunciado do exercício, se estiver numa prova, numa avaliação, estiver num livro, ou se você está fazendo um trabalho qualquer e você precisa calcular uma integral de linha do tipo trabalho. Observe, eu quero calcular a integral de z mais y2 dx, y2 mais 1 dy, ln de z2 mais 1 mais y dz, sobre uma curva, a curva está parametrizada. 2 cosseno, 2 seno, 10 menos 2 seno. Então, nada no enunciado sugere teorema de Stokes. Não tem um carimbo no enunciado, não tem uma etiqueta amarrada no enunciado, sugestão, use o teorema de Stokes. É uma integral de linha do tipo trabalho. Tem um campo, P dx, Q dy, R dz. A curva até está parametrizada. Então não tem superfície, ninguém precisa falar na orientação. A curva já está parametrizada, portanto o sentido de percurso já está dado pela fórmula. Primeira maneira de fazer esse cálculo. Não precisa pensar em nada. É calcular a derivada da curva, que significa fazer o dx, dy, dz, o gama linha de t, menos 2 seno, 2 cosseno, menos 2 cosseno. Você escreve aqui o vetor derivada e substitui tudo que tiver aqui em cima, o z pelo z da curva, o y pelo y da curva, o dx pela derivada do x da curva. E vai fazendo isso em todos os pedaços. E cai numa fórmula, cai numa integral de uma variável, faz a conta. Então, essa seria uma solução natural que alguém pensasse em fazer desse exercício. Concordam com o que eu falei? Todo mundo entendeu que é uma possibilidade? Por que alguém pensaria em fazer de outra forma? Porque às vezes, quando você escreve o ln do z2 mais 1, esse é o ln disso, às vezes acontece de ficar uma expressão complicada que pode dar algum trabalho para fazer a conta. Este exemplo concreto, se você fizer pela definição do integral do tipo trabalho, vai dar tudo certo. Vai ser uma integral trabalhosa, mas que vai dar certo. Você vai conseguir chegar na resposta. Como eu disse, cai numa integral um pouquinho trabalhosa, mas dá certo.
Vou olhar para esse mesmo exercício agora com outro olhar, com o olhar do teorema de Stokes. Então, coisas que não estão explícitas no enunciado. Vamos olhar para essa curva. É uma curva fechada. Ninguém disse isso no enunciado, eu estou dizendo agora. Função seno, cosseno e seno são periódicas, de 0 a 2π. Se eu calcular no t igual a 0, o ponto inicial é 2, 0, 10. Se eu calcular no t igual a 2π, o cosseno, o seno e o seno valem a mesma coisa, continua dando 2, 0, 10. Então ela começa e termina no mesmo ponto. Então ela é uma curva fechada. O hot desse campo é mais simples do que o campo. O rotacional do campo, é bem mais simples do que o campo. De modo que se eu pensar em termos de teorema de Stokes, se eu quiser transformar a integral de linha do tipo trabalho, que é o que veio no enunciado, numa integral do tipo superfície, é mais simples. Porque o hot vai ser mais simples. Vamos ver quem é o hot? Como que é o cálculo rotacional de um campo? O rotacional de um campo tem uma maneira padrão de calcular. A gente desenvolve um determinante 3×3, I, J, K, os operadores derivação parcial, derivada parcial em x, em y, em z, e as componentes z mais y2, y2 mais 1, e ln de z2 mais 1 mais y. Desenvolve esse determinante 3×3, que a resultante é o rotacional. Certo? Componente I, este menor de ordem 2. Deriva em y o ln de z2 mais y, dá 1. Deriva em z, y2 mais 1, dá 0. Então isso dá 1 na direção I. Primeira componente na direção I é 1. Direção J, nós desenvolvemos este menor de ordem 2 e tem que trocar o sinal. Derivo em x, z2 mais 1, ln de z2 mais 1y, dá 0. Derivo em z, derivada de z mais y2 em z. A derivada dá 1, a diagonal secundária faz dar menos 1 e o j faz trocar o sinal. Então, mais 1 na direção j. E na direção K, derivo em x, y2 mais 1 dá 0, menos a derivada em y de z mais y2, menos 2yk. Este é o rotacional do campo. Observe como ele é bem mais simples do que o campo para se fazer integrais. Em particular, eu estou vendo que o rotacional é diferente de 0. Como o rotacional é diferente de 0, já tenho uma certa conclusão sobre o campo F. O que é que eu descubro sobre o F? De passagem, não era esse o objetivo do exercício, mas de passagem eu acabei de descobrir uma coisa sobre o F. Que ele não é conservativo. Se ele fosse conservativo, o rotacional tinha que ser 0. Se o rotacional fosse 0, eu faria uma pausa para decidir se ele era ou não conservativo, porque se ele fosse conservativo com curva fechada, já estava resolvido quanto que era a integral do tipo trabalho. 0. Então vocês percebem, mesmo não sendo uma integral inatacável, é uma integral que dá para fazer, não é um absurdo gastar um tempinho olhando o rotacional, tentando ver se a teoria de campos conservativos pode ser útil. É sempre uma teoria que ajuda no cálculo de integrais do tipo trabalho. Bom, não é 0 rotacional, mas é bem simples. Vou continuar gastando mais um tempinho pensando em usar o teorema de Stokes. Então, é isso que eu tenho que calcular, integral do tipo trabalho. O hot é simples. Será que dá para usar o teorema de Stokes? Primeira dúvida, tem que ter uma superfície para usar o teorema de Stokes. Não tem nenhuma superfície no enunciado, nenhuma referência a uma superfície, não tem nenhuma sugestão de superfície. Na aula passada eu fiz um exercício muito parecido, só que eu descrevi a gama, quando eu no enunciado contei quem era a gama, eu descrevi a gama através da intersecção de duas superfícies, o que de uma certa forma nos fazia pensar em superfície. Dessa vez a gama veio descrita em
coordenadas. Então não tem nenhuma superfície no pedaço. Mas vamos olhar de novo para a gama. Tem superfícies na gama? Claro que tem. Olha bem para essa gama. Olha para o x e para o y. Não é 2 cosseno, 2 seno? O que isso nos lembra? Que essa gama está contida no cilindro. Cilindro de diretriz vertical e raio quanto? 2. Porque se o x e o y dessa curva satisfazem 2 cosseno, 2 seno, isso aqui automaticamente me faz pensar que x2 mais y2 é igual a 4. Portanto, essa curva tem a sua abscissa e a sua ordenada, x e y, satisfazendo a equação daquele cilindro. Ela está contida naquele cilindro. Aquele cilindro é x2 mais y2 igual a 4 e z qualquer. Não preciso olhar para o z para ter certeza que essa curva está dentro do cilindro. Olha para o z da curva. Isso não é 10 menos 2 seno? 2 seno não é y? Isso aqui sugere a equação do quê? De um plano. Que plano? Z igual a 10 menos y. Não satisfaz essa condição? Z não é 10 menos 2 senos, 2 seno é o y. Então Z é igual a 10 menos y. Portanto, eu posso, isso mas é uma coisa que eu introduzi, não estava no enunciado, olhar para essa curva como a intersecção de duas superfícies conhecidas, um cilindro e um plano. Cilindro e plano inclinado, que curva que é essa? Uma elipse. Se eu quiser fazer pela definição, que seria a primeira solução, pegar aquelas fórmulas e jogar tudo na fórmula da integral de linha, eu não preciso nem saber que é uma elipse. Se eu tenho a curva parametrizada, calculo a derivada e substituo tudo. Se eu quiser usar o teorema de Stokes, é legal entender a geometria disso. Então isso é um cilindro cortado por um plano, é uma elipse. Z é igual a 10 menos y. Então, a reta no plano ZY, Z igual a 10 menos y, é uma reta de inclinação coeficiente angular negativo que passa lá nos 10. Então, esta é uma elipse que está nesta intersecção deste plano com este cilindro. Eu vejo um pedaço da elipse aqui nesse corte. Não preciso enxergar mais do que isso. Mas eu tenho aqui então um plano inclinado cortando o cilindro e determinando esta elipse. Esta é a minha curva. Todo mundo enxergou que esta é a gama? Se eu quiser fazer só com a definição de integral de linha, eu não preciso nem enxergar a orientação, porque vai estar embutido na hora que eu derivo. Mas se eu quiser usar o Stokes, eu tenho que enxergar a orientação. Como é que está a orientação dessa curva? Para que lado que eu tenho que colocar uma flechinha aqui? Esse pedaço que está aqui no primeiro octante, esse pedaço da frente aqui da curva, no primeiro octante, eu devo colocar uma orientação que eu estou vindo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Esquerda para a direita, que seria o equivalente a dizer, numa linguagem da trigonometria, no sentido anti-horário. Como é que eu sei isso? Isso é fundamental, eu tenho que saber isso para fazer exercício. Como é que eu enxerguei isso, turma? Projeção no plano XY. O x é cosseno, o y é seno. Quer dizer que no plano XY, a projeção está indo no sentido anti-horário, a projeção está indo do x para o y, que é o que é o anti-horário no plano, lá da trigonometria, no plano XY, o anti-horário vai do x para o y, sentido usual da trigonometria. Então eu estou indo do x para o y e, portanto, lá no espaço, esta é a orientação dessa curva. Todo mundo enxergou a curva e seu sentido de percurso?
Se eu quiser usar Stokes, eu tenho que achar uma superfície cujo bordo seja essa curva. Tem alguma superfície natural para se pegar? Cujo bordo é essa curva? Tem. O quê? Qual superfície? O cilindro? Não. Qual? O plano. Se eu quisesse pegar o cilindro, até daria. Mas aí eu iria ter que trabalhar com um pedaço de cilindro na vertical e ter duas componentes de bordo. Muito complicado. Se eu pegar o pedaço de plano, eu tenho um pedaço de superfície cujo bordo é essa curva gama. O plano é fácil de parametrizar, é fácil de calcular o vetor normal, o rotacional é fácil, a integral do tipo superfície fica fácil de fazer. Aquela orientação na curva induz uma orientação no plano, normal para cima ou para baixo, que é a tal da orientação coerente que é dada pela regra da mão direita. Eu tenho que decidir essa orientação aqui. Já que é esse o sentido de percurso, pensa na regra da mão direita. O polegar vai furar a superfície ou para cima ou para baixo. E os dedos palmares vão fazer esse movimento de rodar. Eu tenho que estar com o polegar para baixo ou para cima para que os palmares façam esse movimento. Para cima. A orientação coerente é dada pelo vetor normal que aponta para cima. Alguma dúvida? Então, eu vou usar Stokes, tenho que dizer qual é a superfície que eu vou usar o teorema de Stokes. Então, agora eu vou escrever a superfície. S. Superfície é uma coisa que eu tenho que parametrizar. X, Y e Z. As três variáveis cartesianas do R3. Usando duas variáveis externas como domínio. Genericamente eu falo UV. Às vezes a gente coloca variáveis que têm uma interpretação simples. Nesse caso, qual que é a maneira natural de parametrizar? É fazer o x e o y percorrerem o disco bidimensional no plano, disco, não só a linha, o disco, e tirar o z da equação do plano. Então a maneira natural de parametrizar essa superfície é r cosseno θ, r seno θ e o z 10 menos r seno θ. Domínio dessa parametrização. Θ de 0 a 2π. R de 0 a 2. Isso é a parametrização da S, que tem como bordo aquela gama. O que eu tenho que calcular agora? Xθ, xr, que é o normal da parametrização, para fazer a conta da integral de superfície. A integral de superfície eu vou calcular com a normal da parametrização. Tenho que calcular o xθ, xr, xθ vetorial xr e verificar se ele está na orientação certa. Se ele estiver na orientação certa, eu mantenho. Se ele estiver na orientação errada, eu troco o sinal. E faço a conta. Então, xθ. Já fizemos essa conta para planos. Menos r seno θ. R cosseno θ. E o z em θ. Menos r cosseno θ. XR cosseno θ, seno θ, menos seno θ. Na hora que eu derivo em R, o 10 é constante, menos R seno θ, a derivada é menos seno. E quem é o produto vetorial xθ vetorial xr? Imagina que eu ponho aqui o IJK na primeira linha e faço o determinante 3×3. Vocês lembram como é que eu faço isso, né? Eu ponho aqui, imagino que eu tenho aqui IJK, depois fica as coordenadas do primeiro vetor, as coordenadas do segundo e faz o determinante. Na componente I, é este menor de ordem 2, R cosseno menos seno, dá menos R seno cosseno. Aqui, menos R cosseno seno,
Troca sinal porque é secundária, fica mais R seno cosseno. Cancelam. Dá zero. Claro que tinha que dar zero. Por que tinha que dar zero? Porque eu sabia que tinha que dar zero. O plano é z menos 10y. Não tem x. Quer dizer que isso foi transladado na direção do x. Quando você tem uma superfície que é transladada numa certa direção, o vetor normal não tem componente naquela direção. Vocês enxergam isso geometricamente? Se tivesse os eixos aqui na sala, eixo y aqui no rodapé da sala, o eixo x no rodapé da janela, o eixo z no canto da sala. Dizer que não tem x na fórmula é dizer que eu peguei a reta que estava no plano zy, rodapé da lousa e o canto da sala, peguei a reta do zy e transladei paralelamente na direção do x, que é o rodapé da janela. Se eu transladei na direção do x, o vetor normal, ele não tem variação no x. A componente dele na direção x é zero. Ele só tem componente z para cima ou para baixo e y para a esquerda ou para a direita. Mas ele não está olhando nem para cá nem para cá, porque ele é um vetor paralelo a uma superfície normal a uma superfície transladada na direção x. Seria esquisito se aqui não desse zero. Componente j, tem que trocar o sinal. Menos r seno menos seno, ficou menos com menos mais r seno quadrado. Diagonal secundária, menos r cosseno cosseno. Diagonal secundária fica mais r cosseno quadrado. Então deu r seno quadrado, r cosseno quadrado deu r. Mas é componente j. Troca o sinal, menos r. Componente k. Menos r seno quadrado, menos r cosseno quadrado, menos r. Esse é a normal que eu deveria considerar? É a normal certa ou não? Não. Esta não é a normal do teorema de Stokes. Não é a normal coerente. Então, na hora de fazer a conta, eu vou usar 0RR, que é a normal da parametrização coerente. Já falei várias vezes isso. Na hora de fazer a conta da integral de superfície, eu não uso o versor normal. Eu uso o vetor normal da parametrização com a orientação, o sinal que tiver que ser. E aí, simplesmente, agora a integral que a gente queria calcular pelo teorema de Stokes, a integral pedida fica a integral de superfície S do hot F n ds, que é igual à integral. Agora eu vou escrever a integral teorema de Fubini. Veja se vocês acompanham que agora é a parte operacional final. Integral de 0 a 2π, e vai ser a última variável dθ. Integral de 0 a 2, e aí vai ter o dr. Hot escalar n, rotacional da componente normal, é o produto escalar do campo rotacional multiplicado escalarmente pelo vetor normal. Tudo escrito nas variáveis bidimensionais, nas variáveis duplas r e θ. Não vai ter nada em x, y, z agora. Então a primeira componente do hot é 1 vezes a primeira componente do normal, que é 0. 0. Segunda componente do hot, 1 vezes a segunda componente do normal, r. Mais. Terceira componente do rotacional, menos 2y. Então, menos 2y. Menos 2r seno θ. Esse é o menos 2y, lido na superfície, vezes a terceira componente do vetor normal. É a terceira componente do rotacional, lido na superfície, e a terceira componente do normal. R de novo, então aqui fica r quadrado. Integral dr dθ.
Você já sabe o que eu vou perguntar e já sabe qual é a resposta. É sim ou não? Não. Isso que é bom. A gente não precisa nem fazer a pergunta e vocês já sabem qual é a pergunta e já sabe a resposta. A resposta é não, certo? Todo mundo entendeu? Por que a resposta é não? Qual é a pergunta? Se tem jacobiano. E a resposta é não, porque eu não fiz mudança de variável. Isso é o que apareceu pela integral dupla dada a minha parametrização. Claro que a integral 2R2 seno θ de 0 a 2π vai dar zero. Tem uma integral que vai se anular. Então sobra só a integral de R de 0 a 2 dr e depois dθ. Integral em dθ é 2π. E a integral de R dr é R2 sobre 2, de 0 a 4. Calculado no... Não, de 0 a 2, desculpe. De 0 a 2. No 2, isso dá 4 sobre 2, que dá 2. No 0 dá 0. Esse 2 com esse 2π, resposta final 4π.